tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E quero te agradecer por estar aqui, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Não esqueça de dar um toque nesse sininho para toda vez que eu trazer uma mensagem, uma palavra, um testemunho, ele venha chegar até você, tá bom? Se você já é inscrita no canal, muito obrigada. Que você esteja aqui, que esteja aprendendo junto comigo. Estamos crescendo a cada dia. O importante é crescer. O importante é que haja transformação nas nossas vidas, tá? E hoje eu quero falar com você sobre esse tema muito importante para a vida do cristão. Como podemos nos relacionar com Deus de uma forma mais profunda? Tema muito importante. Isso vai dar uma direção para nossas vidas. Mas antes de começar, vamos lá para a nossa vinheta. Como eu estava falando sobre esse tema, isso é algo muito importante na vida do cristão. Acredito que você já tenha se perguntado: como que eu posso fortalecer a minha fé? Como que eu posso sentir a presença de Deus? Como que eu posso agradá-lo da melhor forma? Não é verdade? Quem nunca teve esse questionamento? O primeiro passo, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecê-lo como? Na sua palavra. Aqui está para nós o nosso parâmetro para o cristão. Você precisa saber quem é Deus, como ele agia no passado e como ele continua agindo. O nosso Deus não mudou. Os seres humanos mudaram. Nós observamos aqui na palavra que pessoas que serviam a Deus antigamente era totalmente diferente de nós. Quando nós nos comparamos, meu Deus, nós somos uma vergonha. Essa é a realidade. Nós somos hoje um cristão Nutella. Qualquer coisinha nos afasta da presença de Deus. Qualquer coisinha, não vou mais na igreja, não quero mais ser cristão. Por quê? Porque fulano falou isso, me aborreceu, o líder me tratou de uma forma que eu não gostei. E essas coisas nos afastam da presença do Senhor. Não é verdade? Uma luta que estamos passando, eu estou buscando ao Senhor, mas eu oro e as coisas não acontecem, está cada vez pior. Isso daí é a tática, que Satanás usa. Ele quer que você pense dessa forma. Tem até um ditado popular que diz assim, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. E realmente é dessa forma. Quanto mais eu oro, quanto mais eu me afasto das coisas que são pecado, das coisas que aborrecem a Deus, quanto mais eu procuro a presença do Pai, mais Satanás se levanta contra nós. E ele vai usar situações, ele vai usar pessoas para fazer com que você pare. Muitas vezes você está num projeto, pedindo ao Senhor algo e vai dando tudo errado. Muitas vezes você começa a orar, vou entrar em oração, batalha espiritual, para que meu marido seja salvo, para que uma porta seja aberta, para que eu fique cada vez mais forte na presença do Senhor. E as coisas vão acontecendo de uma forma contrária àquilo que você está pedindo, fazendo com que você pare e pense: não está resolvendo, parece que quanto mais eu oro, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho procurado estar na presença do Senhor, está mais difícil. Mas o segredo é não parar. Eu disse que nós, nos comparando com os cristãos de antigamente, somos uma vergonha. Gente, nós vemos Daniel. Foi decretado para ele que não era mais para ele orar. Era proibido naquele momento orar, falar com outro Deus. Eles queriam que ele se prostrasse ao Deus daquele lugar. Mas Daniel continuou firme e forte fazendo o que ele sempre fazia. E Daniel poderia pensar assim: bom, eu vou continuar orando, só que eu vou esconder para que eles não vejam. Agora, quando for orar, ele orava 3 vezes ao dia, tá? 3 vezes ao dia. Eu vou fechar a janela para que ninguém veja, pois ele continuou fazendo da mesma forma. Eu sirvo ao meu Deus, eu não vou me render, eu não vou me prostrar a outros deuses. Tem o decreto de morte? Se tiver que morrer, morrerei, mas ao meu Deus eu não deixo. Então ele continuou orando lá 3 vezes ao dia, com a janela aberta. E foi feito o quê? Um decreto de morte sobre a vida dele. Ele foi lançado na cova dos leões. Então, nesse momento, ele poderia fazer o quê? Murmurar, perder a sua bênção, E dizer: não, mas como assim, Deus? Eu fui fiel a ti, eu continuei orando, eu não me prostrei, e agora o Senhor vai me deixar que eles me joguem na cova do leão? Não, o que Daniel fez? Daniel falou: amém, paciência. Vou para a cova do leão, mas eu não me prostro diante de outros deuses. Eu vou para as covas dos leões, mas eu não vou fazer aquilo que te agrada. Eu vou continuar agradando meu Deus. E o que aconteceu? Deus deu um grande livramento para Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões e simplesmente os leões ficaram com a boca fechada, gente. E aí poderiam dizer o quê? Que o leão estava sem fome. Daniel ficou uma noite dentro da cova dos leões. O rei ficou desesperado. Sabe o que o rei fez? Foi orar e foi jejuar para a vida de Daniel. Ele disse: se Deus é contigo, o seu Deus vai te livrar. E pela manhã o rei foi lá onde estava Daniel e perguntou: Daniel, porventura o seu Deus te salvou? Te guardou?
da boca dos leões? E simplesmente Daniel disse: viva o rei, o meu Deus me guardou, estou aqui vivo para a honra e glória do nome do Senhor. E o que aconteceu? Aquelas pessoas que se levantaram contra Daniel foram jogados na cova dos leões, tá? E antes que eles caíssem lá no chão, assim, os leões já abocanhou eles. Adivinha o que aconteceu? Eles foram dilacerados, eles foram mortos. Mostrando aí que quem livrou Daniel da cova dos leões foi o nosso Deus. Então é dessa forma. E hoje não, muitas vezes, não vou mais na igreja porque fulano não me cumprimentou. Não vou na igreja porque as coisas estão cada vez mais difíceis, né? E nós paramos. Por isso que eu disse que quando nós nos comparamos com aqueles homens, com essas mulheres que estão aqui na palavra, nós vemos o porquê que hoje nós não vivemos milagre. Porque nós não vivemos transformações, libertações que o nosso Deus nos prometeu. Devemos mudar isso em nossas vidas. Então, o primeiro passo para você que quer ter uma vida na presença do Senhor é conhecer quem é esse Deus, o que lhe agrada. Então, você vai conhecer como? Aqui na palavra. A Bíblia nos ensina que Deus é amor, mas Deus é justiça também, é sabedoria, é poder. E conhecer o caráter de Deus é essencial para aquele que é cristão. Vou deixar para vocês uma palavra que está em Salmo 145, versículo 8 e o 9, que diz assim, vamos lá. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e suas ternas misericórdia permeiam todas suas obras. Então esse é o nosso Deus. Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus tardio em irar-se. Você vai ler a palavra do Senhor, ali com aquele povo de Israel, tinha hora que eu lendo, eu falava, mas Deus, que paciência é essa? Deus ia lá e falava, olha, converta o seu coração, ande dessa forma na minha presença. Eu vou mudar a história de vocês, eu vou transformar. E eles eram abençoados. E Deus mostrava ali milagres tremendos, né? E daqui a pouco estavam eles se prostrando a outros deuses, aborrecendo o nosso Deus. E Deus com uma paciência tão grande. Olha, eu vou te contar. Tinha hora que eu lia e falava, mas Deus, que paciência é essa? Por isso que Davi, tem uma passagem que diz que Davi pecou, né, teve algo ali, e o profeta foi até Davi e falou que Deus, que era para ele escolher, ele ia cair na mão dos homens ou na mão de Deus, era para ele escolher, porque aquela consequência daquele pecado ele iria passar. E sabe o que aconteceu? Davi disse, eu quero cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso, o homem não. E nós somos terríveis, né? Nós somos perversos. Então imagina, se ele escolhesse cair na mão dos homens, ele estaria totalmente perdido, porque o homem não perdoa. O homem é mau, nós somos mau. Se não é a graça de Deus, se não é a bondade e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, nós fazemos coisas terríveis, nós somos perversos. Então ele escolheu cair na mão de Deus. Observa só, porque ele conhecia quem era o Deus dele. Ele pensou o quê? Eu vou passar as consequências? Deus é misericórdia. Preferível cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso do que nas mãos do homem. Olha só o nível. É dessa forma. Então vamos lá para o segundo passo. O segundo passo, a oração. Gente, como que um cristão se diz, olha, eu sirvo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu não tenho tempo de orar, a minha vida é muito corrida. Você não ora, meu irmão? Você não lê a palavra? Não dá tempo. Gente, isso é muito perigoso para a vida do cristão. Então, o segundo passo é muito importante, a oração, a vida com Deus. Mesmo que você ore e fale, é que eu não tenho tempo, né? Não é possível, gente. Pelo menos alguns minutinhos você tem que se dedicar a isso. Não saia da sua casa, não bote o seu pé lá na rua, nesse mundo tenebroso que nós não sabemos o que vai acontecer no nosso dia de hoje. Então, o nosso Deus, ele tem que estar presente na nossa vida constantemente. Nós não comemos todo dia, tomamos banho todo dia, dormimos todos os dias? Porque bebemos água todos os dias, são coisas essenciais para a vida do nosso corpo físico. E nós temos uma alma e um espírito. Então muitas vezes nós deixamos a nossa alma e nosso espírito desnutrida. Não tem uma oração, não tem um alimento da palavra. E não podemos viver dessa forma. Então é primordial que você tenha uma vida de oração na presença do Senhor. Ore pela manhã. Antes de sair de casa, não saia da sua casa sem fazer a sua oração. Se você for ficar na sua casa, faça a sua oração pela manhã. E a oração, gente, não é nada mirabolante, não. Não precisa, não, é que eu não sei orar. Quantas pessoas já ouviram falar, não, eu não sei orar? Como não sabe orar? Às vezes você não tem um amigo, você está contando ali, olha, eu estou passando por essa situação, aconteceu isso comigo. Você está falando com aquele seu amigo. É o que você precisa ter com Deus, é um relacionamento de amizade. É o seu pai
Abba Pai, Paizinho lindo, maravilhoso, que está sempre disposto a nos abençoar, está ali, ó, ouvindo as nossas orações. Ele tem um amor tão grande, tão profundo por nós. Gente, ele deu o único filho dele, por amor a nós, para morrer na cruz do Calvário, para que nós possamos ter essa ligação direta com ele, vida eterna, salvação eterna, transformação de vida, através do Filho amado Jesus Cristo. Então, muitas vezes você não tem essa intimidade com Deus, que é o seu Pai. Nós precisamos ter esse momento com Deus. Reserve isso todos os dias. Levante pela manhã, primeira coisa. Não é que eu vou trabalhar, então você levanta meia hora mais cedo. Levante meia hora mais cedo, leia uma mensagem, faça uma oração. Apresente a Deus a sua súplica. Não esqueça de ser grato por tudo que você tem. Muitas vezes nós deixamos de ser grato pelo aquilo que Deus tem dado porque ainda não alcançamos aquilo que nós sonhamos. Então não conseguimos ser felizes, não conseguimos ter um coração grato naquilo que nós temos. A palavra do Senhor é tão clara. Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Nós não somos fiel no pouco que Deus nos dá na nossa mão. Entende? Então muitas vezes, eu sou infeliz porque eu quero receber algo de Deus que ainda não alcancei. Você não consegue enxergar o que Deus tem feito na sua vida. Principalmente você que tem aí saúde, né? Você enxerga, você fala, você anda, você está trabalhando. Mas não é o emprego do meu sonho. Não tem problema, gente. É a porta que Deus te abriu. Mas é uma porta pequena. Do pouco Deus faz muito. Para Deus isso é o de menos. Deus trabalha dessa forma. Ele ama fazer do pouco o muito. Quantas palavras que nós temos aqui? Temos que alimentar ali Jesus com os discípulos. Ele estava ali pregando a palavra, né? E ele fala aos discípulos, olha, temos que dispensar o povo, porque já está ficando tarde. Não temos o que dar para eles se alimentarem. E Jesus disse, o que nós temos aqui? O menininho lá tinha 2 peixes e 5 pães. Pouquinho. E Jesus multiplicou. E alimentou aquela multidão e ainda sobrou. Sobejou. Então, dessa forma, não se preocupe com o que você está vivendo hoje. O que eu estou vivendo hoje não é o meu sonho. O que eu estou vivendo hoje, eu estou vivendo uma escassez. Deus é contigo. Do pouco Ele faz muito. Ele permite algumas situações do que nós passamos para que nós venhamos crescer. É na tribulação, é no deserto que nós crescemos. Entende? Você observa aí, alguém vai contar uma bênção. Deus me curou de um câncer. Então ele está ali regozijando na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Mas observa que para ele estar nesse momento de gratidão, agradecendo, ele passou um processo. O processo é necessário. Entende? Alguém às vezes vai falar, olha, hoje minha vida é uma bênção, há prosperidade no meu lar, Deus abriu as portas. Hoje eu sou uma grande empresária, eu sou um grande empresário. Hoje eu tenho condições de comer, de beber, do que eu tenho vontade. Eu vivo nessa terra do melhor. Mas teve um período na minha vida que foi difícil, né? Temos aí o Thiago Brunet que conta, ele quebrou a empresa dele e ficou numa situação terrível, a ponto de ficar em depressão. Porque não foi assim, ele devendo 10 mil, não, 5 mil, não, gente. Foi um valor muito alto, entende? E ele, como pai de família, passou um processo muito difícil. Mas teve um momento que ele foi aos pés do Senhor e o Senhor entrou com providência. E Deus começou a abrir o caminho dele e hoje tá aí, ó, nas redes sociais, né? Com Café com Destino, uma bênção. Se você não segue pela manhã todo dia, às 7h57 da manhã, é uma dica para você aí, para você aprender com esse homem de Deus. E hoje ele está contando uma bênção, hoje ele está na prosperidade, mas teve um momento da escassez, um momento da dificuldade. Então todos nós passamos por esse momento. Mas como que você vai passar por esse momento é que vai te dizer como será o seu futuro. Eu posso passar pelo momento da escassez, pelo momento da dificuldade, reclamando, murmurando, maldizendo, me jogar numa depressão e ser uma vida terrível, um futuro desastroso. Mas eu posso escolher passar por esse momento e aprender o que Deus está querendo me ensinar nesse momento. Lembra de José? José não passou por esse processo? Até ele ser o governador do Egito, teve um processo. Os irmãos lançaram numa cisterna, foi vendido como escravo. Os irmãos tirou ele do conforto de perto do pai dele, da vida abençoada que ele tinha, de ser paparicado pelo pai, amado pelo pai. Foi lançado numa cisterna, vendido como escravo, foi caluniado, foi parar numa prisão, 13 anos. Não foi um dia ou uma semana, foram 13 anos de preparação. E ele continuou crendo naquilo que Deus tinha mostrado para ele, através de um sonho.
Não falo aqui o que ele pensou. O processo dele até chegar na bênção mostra que foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que andou confiando naquilo que Deus havia falado com ele. Ele não ficou olhando o processo. Ele não ficou parado observando aquela situação. Onde ele poderia falar, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? O Senhor me deu um sonho, olha essa situação. O Senhor não é Deus na minha vida. Quantas vezes nós não falamos isso? O Senhor não está comigo, porque nós pensamos, se Deus está comigo, vai ser tudo um mar de rosa. Gente, não é dessa forma. A vida do cristão é complicada. A vida do homem de Deus, da mulher de Deus na presença dele, nós temos que saber que é dessa forma. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Nós vamos ter as aflições do mundo. Nós vamos passar por essas situações difíceis. Mas nós temos que ter bom ânimo em Cristo Jesus. Nós temos que saber que Deus é conosco, no momento bom e no momento difícil. Quando as portas se abrem, é Deus na nossa vida. Quando as portas se fecham, é Deus conosco nas nossas vidas. Entende? Então é isso que é importante, gente, que você, nesse segundo passo, não esqueça de ter essa intimidade da oração, falar com Deus, e não precisa de palavras mirabolantes. Eu lembro que eu já falei isso para vocês, que eu vivi aí um tempo na igreja, e naquela época eu via homens e mulheres falando, eles falavam assim, entre mantos e terra, na calada da noite, e falavam umas palavras. Naquela época eu ficava assim, meu Deus, eu não sei orar. Eu pensava que para chegar falando com Deus, porque que nem quando nós chegamos diante de um rei, de uma rainha aqui na terra, não tem todo um protocolo, uma maneira certinha de falar, né? Com o nosso Deus, claro que tem um protocolo. Jesus deixou para nós a oração do Pai Nosso, lembra? Então depois você procura, eu vou deixar aqui para vocês onde está, que ali é um parâmetro para nós entender como chegar a Deus, como falar com o nosso Pai. Então tem o processo da oração que você chega na presença dele, primeiro agradecendo, primeiro engrandecendo o nome do Senhor. E depois você começa a apresentar ao Senhor a sua necessidade, o que você está passando, e é falando com Deus como se estivesse falando com um amigo. Sabe? Da maneira de você falar. Com palavras erradas, gaguejando, não sei. Não precisa gritar, não precisa, mas às vezes você está numa angústia tão grande que você chora na presença do Senhor, que você derrama seu coração na presença do Senhor. E você fala o que você está sentindo. Domingo agora eu tive esse processo com Deus. Passei um processo onde eu estava ali no meu trabalho e eu cheguei tão chateada. E eu me ajoelhei e comecei a falar com Deus. Sabe? E falei coisas íntimas minha com ele que só ele sabe. E na segunda-feira eu estava ouvindo uma palavra, mas eu estava tão desanimada, tão triste com aquela situação. E Deus começou a falar comigo através daquela palavra e falou exatamente a frase que eu falei com Deus. Eu tive um choque assim, ó. Meu Deus, como isso é maravilhoso. Algo íntimo que eu falei com ele. E aquela irmã retratou aquilo que eu estava falando na minha oração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Respondendo, eu ouvi essa oração. E Deus já me deu uma direção daquilo que eu estava pedindo a Ele. Entende? Então é dessa forma, intimidade com Deus. Você vai chegar nele e coloca na sua mente, eu não sei orar, sabe? A receita da oração. Primeiro, chega na presença do Senhor, agradecendo. Com o coração grato. Agradeça pelo que você tem. E fala para ele o desejo do seu coração. Eu estou passando por essa situação. Eu não estou mais aguentando isso, Deus. Eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção nessa situação. E ali o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Pode ter certeza. Quando você vê, você está ali orando, falando com o Senhor. E tem resposta, porque quando nós chegamos no nosso Deus, o nosso Deus nos ouve as nossas orações. Onde você estiver na face dessa terra. Se você for no mais profundo do oceano, Deus está te vendo e Deus está te ouvindo. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é grande e poderoso. Então, não esqueça desse segundo passo, a oração. O terceiro passo, ler a palavra. Não tenha o costume, gente, de ler a palavra somente quando você vai lá uma vez na semana, aquele momento que tem ali no culto, que o irmão vai ler a palavra, alguém vai trazer uma mensagem, é uma bênção, aquilo é para te fortalecer, é para você, né, sentir ali o acalento, a presença de Deus, aprendendo, mas você precisa ter esse encontro diário com Deus, você precisa ler a palavra, tá bom? Então reserve todo dia aí para você, ou pela manhã, ou à noite, ou à tarde, de acordo com a sua vida, que aí cada um tem a sua vida, cada um tem o seu cotidiano, mas não deixe de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida.
Leia a palavra, mas eu leio, eu não entendo. Quando você começar a ler, foi o que aconteceu comigo. Alguns anos atrás eu tentava ler a mensagem do Senhor, eu não entendia o que estava falando. Outras vezes eu ia ler, começava a ler, me dava sono. Uma preguiça para começar a ler a palavra, e ali eu ia deixando passar o tempo. E aí, como eu era uma cristã, que só lia a palavra quando ia na igreja. Entende? Uma vez no domingo eu ia lá e lia a palavra. Imagina como estava a minha alma e meu espírito. A minha alma e meu espírito não era alimentada diariamente. É como eu te disse, né? Não temos que alimentar o nosso corpo físico diariamente. Esse corpo físico não precisa de água, precisa de alimento. Café da manhã, o café da tarde, o almoço, a janta. Para que esse corpo fique firme e forte, tenha saúde, seja saudável. A nossa alma e nosso espírito também precisam de alimentação diária. E como alimentamos a nossa alma e nosso espírito? Através de ler a palavra, através da oração, através desse momento íntimo com Deus. É aí que eu alimento a minha alma, e isso tem que ser diário. Por isso que eu falo para vocês, às vezes, tem que estar na igreja todos os dias? Não, não tem que estar na igreja todos os dias. Eu sei que tem líderes que dizem que sim, tem que estar aqui todos os dias. Não, a palavra do Senhor diz que você tem que estar com Deus todos os dias. Você não pode deixar de falar com Ele nenhum dia da sua vida. Você precisa ter esse contato diário com Deus. Então, a palavra do Senhor é bem clara. Entra dentro do seu quarto. Olha o que a palavra diz, gente. Entra dentro do seu quarto, fecha a tua porta e fale com Deus. Poderia estar escrito, vai na igreja todos os dias. Não está escrito isso. A igreja é um lugar onde nós vamos nos reunir com nossos irmãos, ouvir testemunho, onde nós vamos pedir ajuda aos nossos irmãos, né? Ore por mim por determinada situação. Entre comigo nessa batalha espiritual. É um momento, e aí cabe a você saber como você vai dirigir isso na sua vida. Não deixe que ninguém dite regra na sua vida, tá? Te impondo uma situação. Você tem que estar aqui todo dia, você tem que fazer dessa forma. Não, você é livre em Cristo Jesus. Agora você precisa estar com Deus todos os dias. Todos os dias você precisa estar com Deus. Tem que alimentar sua alma e seu espírito. Entende? Então, essa é a vida do cristão. Todos os dias falando com o Pai. Nosso Deus quer esse relacionamento conosco. Quando Deus criou o mundo e Ele fez o homem e a mulher e colocou ali no Jardim do Éden, todos os dias, que coisa linda, gente. Todos os dias nosso Deus ia lá no finalzinho da tarde para falar com eles. Que intimidade com aquela criação dele. Coisa linda, me emociona com isso, coisa linda, nosso Pai. Todos os dias Ele tinha... Gente, estamos falando de Deus. Estamos falando de Deus. Deus, Criador do Universo. Todos os dias Ele reservava um momento, Ele ia lá falar com a criatura dele. Com o homem e com a mulher. Satanás destruiu isso. Jesus veio e religou novamente. Nos deu novamente essa bênção de poder falar com o nosso Deus todos os dias. Então agora, todos os dias, eu vou até o Pai. E o Pai vem até mim. A palavra do Senhor é bem clara. Chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Eu chego a Ele todo dia, eu mostro para Ele que eu preciso dEle para a minha vida, que Ele é essencial na minha vida, que Ele é o ar que eu respiro, que Ele é a minha direção, que eu confio nele, mediante a situação que eu estou passando, se é boa ou se é ruim, eu preciso dEle. Eu não abro mão do meu Senhor Jesus, eu não abro mão do meu Deus maravilhoso. Então todos os dias eu tenho que ter essa intimidade com Deus. Ir à igreja depende de você, tá? Eu sei que as pessoas que são líderes vão querer me matar, né? Vão querer, logo, vai ter as críticas, mas amém. Eu tô falando direcionado pela palavra do Senhor. É dessa forma. Ir à igreja é um lugar que você vai encontrar os seus irmãos, vai orar, vai tomar uma ceia, vai ouvir uma palavra. Você pode fazer parte lá, né, do momento da oração, das irmãs que fazem visitas. Aí é conforme a vontade, conforme aquilo que Deus colocou no seu coração, né, o teu chamado. E isso é gratificante. Mas aí tem a sua vida cotidiana. Você tem que entender uma coisa. Antigamente, aí, quando eu era religiosa, nos colocaram que primeiro a igreja. Primeiro a igreja, depois a sua família, depois o seu trabalho. Não. Primeiro Deus na sua vida, segundo a sua família, o seu trabalho e depois a igreja. A igreja é o último. Eu sei que é uma palavra polêmica. A igreja é o último, gente. A igreja é o lugar que você vai lá, vai orar com seus irmãos, seja dizimista, seja ofertante no lugar que você congrega, né? O pastor precisa de uma ajuda. Na medida do possível, você vai e o atende. Respeite o seu pastor como líder, é um homem de Deus que Deus colocou ali, a mulher de Deus que Deus
é uma mulher que o Senhor colocou ali, você deve respeito a eles como líderes, mas você tem que entender abaixo de Deus. Primeiro é a sua casa, primeiro é o seu esposo, primeiro os seus filhos, primeiro é o bom andamento do seu lar. Você precisa trabalhar, você tem que ser digna do seu lar, né? Cuidar da sua casa, cuidar da sua família, aí depois você vai atender a igreja. Entende? É dessa forma. Esse é o segredo para você ter uma vida abençoada, para você ter uma vida organizada na presença de Deus. Então não fica tentando agradar homens, tentando suprir a necessidade do homem, você nunca vai conseguir. Sempre vai ter alguém criticando, sempre vai ter alguém falando, mas procure agradar a Deus. O intuito do bom cristão é agradar a Deus. O que vai trazer uma vida abençoada na presença de Deus é agradar a Deus em primeiro lugar. Agora Deus é primordial, primeiro na sua vida. Entendeu? Agora vamos lá para o quinto passo. O quinto passo é viver uma vida de fé e obediência a Deus. Tem tudo a ver com o que eu falei aí no quarto passo, né? Oração, ler a palavra, meditar na palavra, agradar a Deus, ser obediente, colocar a fé em prática. A palavra diz o quê? Que a fé sem obras, ela é morta. Então eu tenho fé, mas não tenho as obras. Então a fé é uma fé morta. Então eu preciso ser obediente a Deus e colocar minha fé em ação. No quarto passo, eu já introduzi algumas coisas. O quinto passo é esse, você ter uma vida de obediência, colocar a fé em prática, né? Praticar boas obras. Às vezes pensamos, eu sou cristão somente por fora, porque isso é tão fácil, gente. Manter uma vida de cristã aparente. Meu cabelo é preso, eu não uso maquiagem, eu uso saia comprida. Isso daí é a coisa mais fácil que tem. Qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Então não é isso que Deus procura. O que Deus procura é o verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. O que vai mostrar que você é cristão não é apenas as suas vestes. Isso daí é só uma consequência, gente. Quem busca a Deus, quem serve ao Senhor, não precisa ter ninguém falando, olha, não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não precisa. Conforme você começa a ler a palavra, você já vai conhecer a Deus. Conforme você começa a ter uma vida na presença do Senhor, de oração, conhecimento da palavra, meditar, saber o que agrada a Deus, você tem o Espírito Santo que está conosco, né, que é o Consolador, ele vai direcionando a sua vida. Não precisa ninguém ficar falando para você, não pode usar o cabelo dessa forma, não pode usar isso daí, não pode usar brinco, não pode usar a saia dessa forma, não precisa, gente. Isso é a coisa mais supérflua que um cristão pode ter na vida dele. A coisa mais supérflua, tá? Isso não é vida cristã. Isso não é mostrar que é cristão. Mostrar que é cristão com aparência é a coisa mais fácil. O que vai mostrar que você é cristão é a sua atitude perante Deus e perante a sociedade que você vive. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus é paciente, é amoroso, tem amor às almas, amor às vidas, né? Ela vai amar o próximo, ela se ama. Então, como ela se ama, ela vai amar o próximo. A maneira que ela vai se vestir, tem alguém que o direciona, que é quem? O Espírito Santo. O que a palavra diz? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Então aquilo que você faz que é errado, aquilo que você faz que é pecado, o Espírito Santo vai te convencer desse pecado. Então não precisa ser dessa forma como os religiosos dizem. Tem lugares que você chega, né, aceitava Jesus, começava a participar e já vinha uma regra. Não pode falar isso, não pode fazer aquilo, não pode vestir isso. Não... Gente, aí montava um cristão, uma transformação. A pessoa diz assim, nossa, você viu fulano de tal como mudou? Está transformada. Transformada por fora. E dentro estava lá a angústia, estava lá os seus pecados, estava lá os seus medos. Estava dentro. E só Deus conhecia o coração. E aparentemente ela estava transformada. Ela deixou de usar brinco, ela deixou de usar maquiagem, agora a saia dela é comprida, né? O homem também, agora não usa mais bermuda, não usa mais camiseta, não joga mais bola, não fala com aqueles que não são cristãos. Até isso era ensinado, não pode se misturar com aqueles... Gente, Jesus se misturava com aqueles que eram pecadores. O que você não pode é se misturar com o pecador e passar a fazer o pecado que ele também está cometendo, né, gente? Então, quando fala para você não andar nas rodas dos escarnecedores, não andar com ímpio, é dessa forma. Andar, fazer a mesma coisa que aquele outro está fazendo. É óbvio que a sua vida, a partir do momento que você passa a ser cristão e começa a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo já vai entrando e já vai lapidando, já vai transformando. E você mesmo vai perceber isso. Por exemplo, eu andava nos barzinhos. É um exemplo. Eu andava no barzinho, eu adorava no meu final de semana estar lá no barzinho, bebendo uma cerveja. Agora eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu estou buscando as coisas do alto. Eu vou na casa do Senhor. E amanhã ou depois, como eu estou ainda caminhando,
ou ainda não conheço tudo, uma amiga minha, um amigo meu, vamos lá no barzinho? Vamos! Aí você vai lá, quando você chegar lá, você vai estar... Isso já aconteceu comigo, há tempos aí, isso é muitos anos atrás, né? Quando teve um período que eu saí da igreja, eu falei pra você que eu fui criado, né? No caminho do Senhor, e aí teve aquele período que eu comecei a voltar pro caminho do Senhor. Só que você tá voltando ainda, tá caminhando. Então acontece, você vai num lugar e você fala, gente, você vai estar lá pensando, o que eu tô fazendo aqui? Espírito Santo de Deus com você, o que você tá fazendo aqui? Você não pertence mais a esse lugar, isso já não mais agrada a sua carne. Entendeu? Então são coisas que o Senhor vai transformando. Eu fumava, eu continuo, estou indo na casa do Senhor, estou buscando o Senhor, estou com o coração voltado para o Senhor, não quero mais fumar, isso aqui está me incomodando. Eu estou vendo que isso daqui não é bom para mim. Faz mal para o meu corpo, então é pecado. Por que é pecado fumar? Por que é pecado beber? Porque faz mal para o seu corpo. Eu tenho um corpo aqui emprestado, que eu vou ficar com ele aí 50 anos, 70 anos, não sei, 65 anos, 52 anos. É um corpo que eu tô aqui emprestado nesse corpo. Logo, eu vou morrer e esse corpo vira pó e volta para a terra. É um corpo físico. Às vezes nós se apegamos a isso, ao corpo físico, né? Nós começamos a cultuar esse corpo, cuidando de uma forma já fora do padrão, fora do equilíbrio. Porque tá cultuando, tá adorando esse corpo, um corpo que é só para você estar aqui dentro, né? Uma casinha, fala casinha da nossa alma, do nosso espírito, que é um determinado tempo. E logo mais, o que sobe é o espírito e a alma pro Senhor, né? Se você serviu a Deus, você vai ficar salvo, vai ter uma vida eterna abençoada. Se serviu a Satanás, vai pro inferno sim. Por mais que alguém diga que não existe o inferno, existe. Existem dois caminhos, só dois caminhos. Ou você vai servir a Deus, vai entregar sua vida nas mãos do Senhor, vai fazer tudo para agradá-lo, e um dia vai ter a salvação eterna, ou você vai servir a Satanás, e um dia você vai viver eternamente com Satanás. Não tem outro caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Conforme a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então existe um caminho só, tá? Um caminho que vai te levar a Jesus, a salvação eterna, a viver com Deus, e o caminho que vai te levar a viver com Satanás. Vai ter uma vida de tormento, uma vida de tribulação eterna, que não se compara nem 1% do que passamos aqui na Terra. Por mais atrocidades, por mais coisas terríveis que você tem visto aqui na Terra, não se compara aquilo que aquela pessoa que não quis servir a Deus e foi condenada ao inferno, viverá. As pessoas não têm noção do que é isso. Nem eu tenho noção. Eu tenho uma ideia, né? Mas nós não temos noção. É coisa terrível. Fazer parte de uma comunidade, tá? Às vezes eu falo algumas coisas que pode levar vocês a pensar, ela é contra a igreja, ela é desigrejada. Não, gente. Eu faço parte de uma igreja, eu sirvo ao Senhor nessa igreja, só que eu não carrego placa de igreja, nem adianta. Pode ser alguém que venha querer falar, ninguém nem fala. Não carrego placa de igreja. Eu levo a palavra de Jesus. Eu levo a boas novas de Jesus Cristo. Eu levo a palavra de Deus que está aqui. Jesus não é religião, tá? Jesus Cristo não veio falando a placa de igreja tal, sou da igreja tal. Não, ele veio falando o que é a palavra. Como adorar a Deus, como servir a Deus, como ter uma vida na presença do Senhor, tá? Então é isso que diz a palavra do Senhor Jesus. O que é a igreja? É um modo de organização. No tempo de Israel, chegou um determinado momento que Moisés estava lá já desesperado, comandando aquele povo, dando regras, e chegou ali um homem, né, que era o sogro dele, e falou: Moisés, você não pode ficar dessa forma, você tem que delegar, você tem que dividir. Aí então foi onde aconteceu a primeira organização. Moisés pegou, escolheu ali 12 líderes, dividiu em 12 tribos e cada um começou a ficar com uma tribo, a organização, entende? Então a igreja é uma organização. A igreja, ela é algo sistemático. E dependendo da igreja que você servir a Deus, você vai passar momentos terríveis. Então você precisa entender que você precisa, numa igreja, analisar aquela igreja, se aquele homem, que aquela mulher é realmente um homem e uma mulher de Deus, se ensina o que está na palavra, se você se sente bem naquele lugar, se você se habituou àquele lugar. Nós somos pessoas únicas, cada um é de um jeito. Deus não quer que todos nós falamos do mesmo jeito, comemos do mesmo jeito, vestimos do mesmo jeito. Não, gente, somos pessoas únicas. Eu gosto do verde, você não gosta.
Eu gosto do branco, do preto, você não gosta. Eu gosto de falar, você já é mais quietinha. Eu gosto de bater palma, você não gosta. Eu gosto de palavras eloquentes. Eu sou pentecostal, você já não gosta. Então tem igrejas que você vai se adaptar. As igrejas tradicionais, né? Onde eles vão ali, lê uma palavra, oram, falam com Deus, bem quietinho, não bate palma. Outras igrejas que tem um louvor com uma orquestra, que é a coisa mais linda. Eu acho uma das igrejas aí, você deve estar sabendo até quem eu tô falando. É uma igreja muito abençoada. Tem defeito? Ih, como tem? Tem defeito. Sério? Sério. E a igreja que você congrega, tem defeito? E como tem? E por que tem defeito? Porque somos pessoas. Porque é um grupo de pessoas, cada um com a sua maneira, com a sua característica, com o seu passado. Pessoas que estão chegando já estão libertas, já estão transformadas. Pessoas que estão chegando ainda vão ser libertas, vão ser transformadas. Pessoas que são joio. Pessoas que são trigo. E está dentro da igreja. Muitas vezes vem aquela coisa, não, fique sabendo que o irmão fulano de tal fez aquilo. Que coisa, né? Não, isso é porque é crente. Não, não é isso porque é crente. Ser humano. Nós somos perversos. Nós sem Deus somos terríveis. Se você não der lugar a Deus e dar lugar a Satanás, nós nos transformamos em criaturas terríveis. Quando você vê um homem fazendo mal a uma criança, uma mulher, você acha que é uma pessoa cheia da graça de Deus? É uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? É uma pessoa cheia de demônios. É uma pessoa que deu lugar a Satanás. Entende? Que vai pagar suas consequências. Nós temos o livre-arbítrio. Foi o nosso próprio Deus que nos deu. Eu posso servir a Deus se eu quiser. Eu posso servir a Satanás se eu quiser. Eu sou livre. Eu escolho. Deus deixou eu escolher. Ele poderia ter feito criaturas que ficassem o adorando o tempo todo. Você acha que Deus não tinha poder para fazer isso? Pessoas que andassem todo mundo reto, sério, não ria, não falava e só falava: santo, santo, eu te amo, Deus, eu te sirvo, Deus. Obrigado, ele poderia ter feito isso. Mas Deus não quis que fosse dessa forma. Ele quer que nós o amemos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então você não é obrigado a servir a Deus. Amém? Você vai servir de todo o seu coração. E quando eu procuro agradar a Deus, servir a Deus, eu preciso entender o que o meu Deus ama, o que o meu Deus gosta, o que agrada o seu coração. É a mesma coisa você relacionando com o seu marido, com o seu namorado, com o seu noivo. Eu tenho meu esposo. Eu procuro entender, eu já estou com ele há algum tempinho, eu já procurei entender o que ele gosta, o que ele não gosta, o que eu faço que deixa ele aborrecido, o que eu faço que ele fica feliz, e eu procuro agradá-lo, porque eu tenho intimidade com ele, porque eu quero viver bem com ele, com o meu esposo. E isso acontece dele para comigo, entende? Agora, se eu estou com raiva dele e eu quero provocá-lo, eu vou fazer aquilo que eu sei que desagrada a ele. Eu quero aborrecê-lo, eu vou fazer aquilo que eu sei que ele não gosta. Eu quero agradá-lo, eu vou fazer aquilo que eu sei que ele gosta. É a mesma coisa, é um relacionamento. É isso que Deus quer que você tenha com ele. Então, como eu vou saber o que Deus gosta? Como que eu vou saber o que agrada a Deus? Tá aqui, ele deixou. Então, você vai lá lendo lá a partir de Gênesis, vai conhecendo quem é Deus, o que agrada a ele, o que deixa de agradar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três que são um só. Então eu preciso agradar. Amém? Então é dessa forma. Como podemos nos relacionar de uma forma profunda com Deus? Seguindo esse espaço. É claro que eu aqui não falei tudo, mas é um pouquinho só para que você tenha um direcionamento de como viver uma vida na presença do Senhor, viver as promessas, ter uma vida plena, assim como Ele quer que você tenha. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.